Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Vou trazer uma nota de esclarecimento a respeito de um vídeo em que o pastor Gilson Souza, da Igreja Cristã Maranata, apareceu, fez parte de um vídeo e nós comentamos este vídeo em duas oportunidades. A primeira, eu comentei no canal Maranata Anátema quando falei sobre a Circular 004 de 2024 da Igreja Maranata. Na segunda oportunidade foi ao examinarmos, ao comentarmos a última escola bíblica dominical da Igreja Cristã Maranata. Então, comentaram este vídeo eu, o Joaquim e a Roseli. Bom, antes de passar para vocês os esclarecimentos que eu recebi de alguém que é próximo do pastor Gilson e enviou estes esclarecimentos ao Joaquim e o Joaquim me repassou. Então, antes de ler para vocês estes esclarecimentos que me foram enviados, eu vou passar para vocês, então, os dois trechos dos vídeos que eu tirei, então, do canal Maranata Anátema e do canal Manaim. E até por isso, como eles são, os dois são os últimos vídeos de cada canal, eu vou publicar esta nota de esclarecimento nos dois canais, tá certo? Então, eles vão vir, este meu vídeo de agora vai vir na sequência do vídeo em que houve estes comentários, tanto no canal Maranata Anátema quanto no canal Manaim, de forma que uma coisa, o esclarecimento fica logo em seguida do vídeo do nosso comentário, tá bom? Então tá, primeiramente eu vou passar para vocês o que eu falei sobre o vídeo no canal Maranata Anátema. É esse trechinho aqui, escutem só. Item 7. Manter os grupos de louvor sob a orientação espiritual, ou seja, arrocha esse grupo de louvor aí, entendeu? Tocou uma música que não é da igreja, arrocha. O Gilson pode, né? O Gilson pode gravar um videozinho lá, tal, com uma música do mundo, né? O Gilson pode, mas o Gilson é o Gilson. O Gilson não é você, pastor, entenda isso. O tratamento que é dado ao Gilson não é o mesmo tratamento que é dado a você e nem ao instrumentista da igreja. Então, preste atenção. Bom, então, inicialmente, o que eu falei. Então, está aí para poder não haver nenhuma divergência entre o que eu contar. Então, está aí exatamente o que eu disse, o que eu falei. Bom, antes até deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Como foi que eu recebi o vídeo e qual foi a interpretação que eu dei. Depois eu passo o vídeo onde nós comentamos no canal Manaim. Muito bem. Este vídeo do pastor Gilson, que ele participou, eu recebi por WhatsApp. Então, eu não consultei nenhuma rede social e nem recebi link de nenhuma rede social. Eu recebi o vídeo pelo WhatsApp e com um comentário de quem me enviou. A pessoa que me enviou o vídeo comentou o seguinte: veja só, o vídeo do Gilson com uma música do mundo, né? A referência foi essa, né? Eu não lembro os detalhes não, mas a referência essencialmente era essa. Era um vídeo onde o Gilson estava participando e a música de fundo era uma música do mundo. Bom, eu não tenho mais este vídeo porque, vocês sabem, né? A gente não pode ficar recebendo vídeo do jeito que a gente recebe, trechos de vídeos, e ficar acumulando na memória do celular. Então eu assisti e deletei. Quando eu fiz já o comentário, eu já não tinha mais o vídeo, mas então puxei pela lembrança, que é o que eu estou falando para vocês agora. Então, na minha cabeça, né, pela forma como eu recebi o vídeo era do Gilson, talvez estivesse então publicado na sua própria rede social, até porque no vídeo ele e a sua esposa eram os personagens principais daquele vídeo. Então, foi isso que aconteceu. Não tenho mais o vídeo, não tenho nem como passar para vocês aqui, tá bom? E neste vídeo, de fato, tinha uma música de fundo que eu também não sei que música é. A informação que eu tive que é uma música do mundo foi da pessoa que me mandou, porque eu não conheço a música ela não tem letra, é apenas um fundo musical, é apenas instrumental, que se encaixou muito bem na brincadeira que eles fizeram no vídeo. Tá bom? Então, estes são os meus esclarecimentos, até para que vocês possam entender o meu comentário. A outra questão também que eu preciso mostrar para vocês é o seguinte: no vídeo que eu gravei,
no Maranatanato, eu estava comentando uma circular, e nessa circular, a orientação, né, na verdade é uma ordem, é uma regra, é uma lei para os membros da Igreja Maranata, que o grupo de louvor, então, estivesse obedecendo aqueles parâmetros que eles chamam de espirituais. Quais são os parâmetros espirituais para o grupo de louvor na Igreja Cristã Maranata? Bom, vou ter que trazer à sua memória os fatos passados. Como era no meu tempo, e eu acredito que no tempo de muitas pessoas que ainda são da Igreja Maranata. Era assim, quando eu passei a integrar a Igreja Maranata, meu primeiro serviço na igreja foi de limpeza, claro, né? Esse é o primeiro. Meu primeiro serviço foi de limpeza e depois como instrumentista. Então, como era o procedimento? O procedimento é o seguinte: você tem um violão, você vai usar esse violão agora para tocar na igreja. Era um violão e era um baixo que eu utilizava. Então, o que você tem que fazer? Você leva o violão e o pastor vai consagrar o instrumento. Quando o pastor consagrava o instrumento, aquele violão ou aquele baixo, contrabaixo, ele então estava separado para uso exclusivo da igreja. Na igreja ou num trabalho de visita, ou num trabalho de evangelização, mas exclusivo para ser usado para os fins, para tocar as músicas da igreja. Entenderam? Então, a consagração era isso, era separar aquele instrumento para esse fim. Então, isso ficava muito claro para nós. Olha, tocar uma música que não seja religiosa, nem pensar. Por quê? Porque você vai estar contaminando alguma coisa que foi consagrada, separada por Deus, né? Para aquele serviço. Eles usam o Velho Testamento, fazendo aí usavam, né? Porque depois mudou. Fazendo uma remissão aos utensílios do tabernáculo e depois do templo. Então, eram objetos consagrados naquele tempo. Eles até tinham aspergiam óleo e tal. Mas, para Maranata, então, bastava oração e aquele instrumento estava consagrado. Bom, não podia tocar absolutamente, de forma nenhuma, uma música que não fosse religiosa, né? Que não fosse da igreja, ou, no máximo, no meu tempo, ainda eu poderia tocar uma música dos Vencedores por Cristo, de grupos cristãos, que eles chamavam de músicas de disco na época. Ainda poderia tocar. Inclusive, tinham algumas dessas músicas que eram tocadas na igreja quando eu passei a integrar a Igreja Cristã Maranata. Agora, música que não fosse religiosa, nem pensar, porque isso iria contaminar o instrumento. Ou seja, a ideia é que uma música que não é da igreja, ela tem uma participação do diabo, ela é maligna. Então, você não sabe em que circunstâncias que aquela pessoa compôs aquela música, se ele estava bebendo, fumando, se prostituindo, e aí teve aquela inspiração, fez aquela poesia, transformou em música, ainda que não tivesse em sua letra absolutamente nada que pudesse ser contrário à moral ou à ética cristã. Mesmo assim, eles levavam a coisa para mais longe. Olha, você não sabe a situação da pessoa que compôs. Então, o diabo estava por trás daquilo para trazer uma mensagem que às vezes você não sabe. Se você pegasse o disco e tocasse ele ao contrário, tinha uma mensagem do diabo ali. Então, meus irmãos, era assim, tá bom? Eu só estou explicando isso aqui porque isso está dentro do contexto da crítica que nós trouxemos no canal. Então tá. Inicialmente você consagrava o instrumento. Depois de um tempo, Deus mudou a revelação, né? Deus, não era bem assim, eu me enganei, né? Porque afinal, Deus ele tem só 50 e poucos anos que está operando aqui na igreja, né? Então aí ele, né? Em alguns anos eu pensei melhor. E na verdade não tem que consagrar o instrumento, não. Você tem que consagrar a sua vida. Qual era a ideia? A ideia é o seguinte: você não consagra o objeto, você consagra a sua vida. Então, aquilo que você transferia para o objeto, você transfere para você. Então, porque o instrumento ele é um ser inanimado. Você toca o instrumento. Então, o instrumento não vai tocar uma música do mundo sozinho. Você tocou. Então, o problema está com você, não está com o instrumento. Então, o que acontece? A sua vida é que tem que ser consagrada. Ou seja,
transferido do violão para você. Então é você que não pode tocar uma música do mundo, né? Como eu falei, independentemente da letra, né? Você não pode tocar, porque isso vai contaminar então aquilo que é o consagrado, que é a sua vida. Então, tocar uma música do mundo no seu violão ia contaminar a sua vida. Contaminar com o quê? Com algo maligno. Entenderam, meus irmãos? Eu estou procurando ser bem claro aqui. Então, não se podia imaginar alguém de um grupo de louvor ou um instrumentista tocando ou cantando uma música do mundo. Então, agora, só que para alguém cantar ou tocar uma música do mundo, primeiramente ele tem que ter escutado. Então, obviamente, ele não podia também nem escutar. Inclusive, havia críticas abertas às pessoas que ouviam músicas do mundo. Isso era algo como se essa pessoa ela estivesse com um pé no mundo. Você escutar uma música que não é uma música religiosa, independente da letra, como se podia ser uma música clássica. Ah, mas o Beethoven, né? Sei lá. Eles ficam imaginando a situação da pessoa, então não sabemos, então não podemos tocar. Curiosamente, você tinha louvores que quando a pessoa era da igreja, você podia tocar. Mas depois que a pessoa saía da igreja, você não podia mais tocar. O que aconteceu? Então, qual é o... Enfim, é bem complexo o negócio. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, que mesmo nessa segunda fase, onde você consagra a sua vida, você não podia, em absoluto, nem ouvir, nem cantar e nem tocar uma música que não fosse da igreja. E piorou, porque se antes eu podia tocar ou cantar uma música de disco, né, que eles chamavam antigamente, agora eles chamam essas músicas de música gospel, não é? Eles usam assim num pejorativo, mostrando como se fosse um cuspe ou uma coisa, é um excremento, não é verdade? Aquilo que você está cuspindo para fora. Então é o gospel. Então o que acontece? Música do mundo você não pode ouvir, nem tocar, nem cantar. E também, agora você não pode também nem ser dado a ouvir uma música que seja gospel, dos movimentos. Então, esse é o ensino, esse era o padrão da Igreja Maranata. E quando vem esta orientação, dessa circular número 4 que eu comentei, eu estou trazendo exatamente essa questão. Não expliquei tudo isso, mas porque não era ali, o vídeo já estava longo, inclusive. Mas a ideia era essa. Ora, você tem uma coisa que está enraizada já nos ensinamentos da igreja, que músicas que não são religiosas, que não são da igreja, elas têm um contato com o diabo, com o inferno. Elas têm uma origem que vem do diabo, de Satanás, para ser mais claro. Eles usam inimigo, porque eles têm tanto medo do diabo, né? São tão fracos e têm tanto medo do diabo que não podem nem pronunciar o nome do diabo nem de Satanás. Então eles falam o inimigo. Então o que acontece? A música que não é da igreja, eles chamam de música do mundo. Tá certo? Eles chamam de música do mundo. Então o que é uma música do mundo para eles? É a música que vem do inferno, é a música que vem de Satanás, é a música que contamina o homem, é a música que tira a sua santidade, é a música que afeta a sua consagração a Deus. Perfeito? Qual era a minha crítica? Eu recebi um vídeo onde o pastor Gilson era vamos dizer assim, o ator principal, ele com a sua esposa, e a música de fundo, que eu não conhecia, não sabia qual era, porque era né? Mas a pessoa me disse, olha, é uma música do mundo. Aí quando eu gravo o vídeo, eu digo o seguinte, olha, eles estão exigindo uma coisa do grupo de louvor, mas que é uma coisa que parece que, no caso do Gilson, pode, ou seja, não pode para o grupo de louvor, mas para o Gilson pode. Então há uma diferença. Então o que eu estava me referindo aqui é a pesos e medidas desiguais. Agora, tem um ajuste a ser feito? Da minha parte, claro que tem. Por quê? Porque eu parti de uma premissa errada. Qual foi a premissa que eu usei para poder chegar à minha conclusão? De que o Gilson estava contrariando o ensinamento da Igreja Maranata. A premissa era que o vídeo era do Gilson. Essa era a minha premissa. Se o vídeo é do Gilson, o Gilson está contrariando um ensinamento, uma doutrina da Igreja Maranata.
Então, ali havia uma hipocrisia. Ele diz para os outros que tem que se fazer de uma forma e faz de outra. Entenderam? Onde eu errei? Eu errei na premissa. Por conta de eu ter recebido esse vídeo sem os esclarecimentos que eu vou trazer para você hoje, tá bom? Que eu não conhecia, claro. Muito bem. Então, no comentário que foi feito sobre a última escola bíblica, eu, a Roseli e o Joaquim voltamos a comentar este vídeo onde o pastor Gilson participou, tá certo? E eu vou mostrar para vocês aqui o que foi dito exatamente. Eu tirei apenas os trechinhos, né? Juntei os trechinhos onde fazia referência ao pastor Gilson, para que, se eu disser, eu posso não ser absolutamente fiel ao que foi dito. Então, por isso eu estou colocando o trecho do vídeo aqui para vocês. Escutem o que foi dito. Agora, em solo, não sei se você viu essa. Eu vi não é falar mal nem nada, achei até engraçado, achei bacana, tal. Um vídeo do Gilson com a família no Facebook, no Instagram, não sei se vocês viram do Gilson, né? E uma música que eles chamam de mundana, né? Que não é uma música que parece que não é da coletânea da Maranata. Né? Não é falando mal do Gilson, uma pessoa até que eu respeito, mas estou falando assim, né? Os tempos estão mudando. Barba não pode ter, mas na minha época, eu fico imaginando, gente, na minha época, ninguém podia ter negócio de Orkut. Agora você pode ter uma conta, pode fazer esses vídeos engraçadinhos aí, coloca a família, todo mundo fazendo uma dancinha lá, não sei como é que é, não sei, uma coisa assim. Ah, aparece, depois some, vai fazer uma montagem. Bacana, legal, puxa vida, achei bacana, legal. Mas se tratando de uma seita, nossa, os tempos estão mudando, né? Agora, por pouca coisa, muito menos que isso, famílias inteiras foram para fora, pastores foram para fora. Aqui, olha, o Fonseca, né, Solo? Pastor Fonseca, na época. Hein, Joaquim, você não estava aqui em Brasília, mas o pastor Fonseca deu um glória a Deus. Ele falou, como é que ele falou? Jesus, como é que ele falou, Solo? Ele assim, levou os jovens a pronunciarem Eu te amo, Jesus. Ah, eu te amo, Jesus. Falou, eu te amo, Jesus. Foi enxotado da Maranata. Enxotado da Maranata. Né? Ele não usava calça apertadinha, não fazia vídeo com música que não é da coletânea, né? E por conta disso, ele foi enxotado da Maranata, levou um baita de um pontapé, sem ter assim a menor consideração, menor misericórdia de um pastor desse. Bom, então, apenas para que vocês percebam, a Roseli, ela partiu da mesma premissa equivocada que eu. Ela está falando como se o Gilson tivesse, então, produzido o vídeo e colocado, sei lá, na sua rede social. Então, essa foi a premissa equivocada. E aí, então, qual é a conclusão que ela chega? Ora, o que acontecia no passado era uma proibição absoluta de qualquer coisa que eles considerassem impura, a exemplo de uma música do mundo. E ela dá, inclusive, o exemplo do pastor Fonseca. Ora, o pastor Fonseca, ele não usava uma calça como a do Marcelo Ferreira, né, coladinha no corpo, e ele também não produzia nenhum tipo de vídeo com um fundo musical que não seria da igreja. E, né, ele era um pastor padrão na Igreja Maranata, mas num belo dia, num seminário para jovens, ele levou os jovens a pronunciarem Eu te amo, Jesus. E por conta disso, o pastor Fonseca ele foi expulso da Igreja Cristã Maranata e foi humilhado ao extremo, e isso abalou profundamente a saúde dele, tá certo? As últimas notícias que eu tive, isso já tem bastante tempo, é que ele não estava nem bem de saúde, ou seja, ele foi muito afetado quando ele foi expulso da Igreja Maranata, até porque a forma como ele foi tratado foi assim uma coisa muito maldosa, muito ruim. Assim, olha, quem viveu e eu vivi esse tempo sabe o que eu estou dizendo, né? O tratamento que um pastor
que era um coordenador, inclusive, aqui de uma das regiões, recebeu uma exposição pública exatamente foi comparado como se fosse um pastor de movimento. Porque os jovens disseram, eu te amo, Jesus. Então, foi isso que a Roseli falou. Olha, então, antes um pastor era expulso da igreja por simplesmente ter levado os jovens a dizer eu te amo, Jesus, porque isso era uma coisa de movimento. Agora, uma música que eles próprios consideram maligna, então poderia... Então, a conclusão da Roseli, que ela chega exatamente é essa também, que eu havia chegado. 2 pesos e 2 medidas. Acontece que, eu vou mostrar para vocês os esclarecimentos que eu recebi, a premissa estava equivocada, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês. Agora, mas vamos ver o que eu falei também e o que Joaquim falou. Escutem só. Roseli, depois até o Joaquim pode confirmar. Eu recebi esse vídeo do Gilson, né? Fazendo aquele movimentozinho que antigamente chamariam de coisas do mundo, né? A música era do mundo, a situação toda era uma coisa de gente do mundo, da carne, né? Então eu recebi, mas depois eu ouvi dizer que, assim, depois das críticas, né, eles trocaram a música de fundo, viu? Eles trocaram. O Joaquim pode confirmar isso aí. Joaquim, você sabe alguma coisa sobre isso? Então vejam, aí agora eu me manifestei mais uma vez e dei uma outra informação também equivocada, pelo que eu fui informado agora, tá certo? Qual foi a informação que eu dei? É que eles fizeram, né, que o Gilson teria produzido então este vídeo e com uma música que, até onde eu fiquei sabendo, não era uma música de igreja, era uma música do mundo. Mas eu dei a informação que eu recebi que eles trocaram a música, ou seja, o que ficou parecendo foi o seguinte, que o Gilson fez o vídeo e que depois de ter recebido críticas ou pressões, não sei, ele foi lá e trocou a música de fundo, tirou o louvor, tirou a música que era do mundo e colocou um louvor no fundo. Então foi essa a informação que eu dei, tá bom? Que está equivocada, eu vou mostrar para vocês. Não foi bem assim que aconteceu. Mas vamos escutar o que o Joaquim falou agora. Realmente trocaram a música de fundo. É porque o Jureti, essa turma, não está preparado para a mídia, para a internet, para os canais abertos, né, pessoal? Então, quando leva porrete, né? Quando leva porrete, eles vão e trocam. E realmente trocou. Inclusive, eu estou aqui com os 2 vídeos. Um com a música, outro com o outro. Não sei nem qual música está tocando, porque eu vi só, né, aquele jeitinho, aquela dancinha, né? Então, eu nem me atento a isso, porque a hipocrisia é muito grande, né? Entendeu? Gilson, com todo respeito a Gilson, um senhor dessa idade, se propor para um negócio desse. Bom, então vocês viram aí. Eu parti de uma premissa errada, Roseli partiu da premissa errada e o Joaquim também. A ideia era que a gente tinha, era que o vídeo era do Gilson, tá certo? E que ele então estava usando. E a outra questão seria que alguém aí da parte do Gilson teria trocado a música de fundo, porque o próprio Joaquim diz o seguinte, olha, eu tenho os 2 vídeos. Eu até quero, mais uma vez, dizer, eu não tenho os vídeos, nem o primeiro que eu recebi, porque para memória de celular não encher, a gente recebe o vídeo, a gente ouve e a gente deleta. Eu não mantenho, então eu não tenho, nem tenho mais o vídeo, nem cheguei a ver o segundo vídeo com uma outra música de fundo. Mas agora, então, vem o esclarecimento, que eu acho que é importante e necessário. Vejam só. Este esclarecimento ele foi encaminhado ao Joaquim, que me repassou, tá certo? Eu não conheço a pessoa que enviou este esclarecimento, mas eu vou ler para vocês aqui. Ao que me parece, é uma pessoa próxima ao Gilson e está relatando a verdade dos fatos, sem aquilo que nós imaginamos, mas a verdade dos fatos. Vejam só, diz assim a nota de esclarecimento que eu recebi. Prezado pastor Solon, irmãos Joaquim e Roseli, a paz do Senhor Jesus. Gostaria de esclarecer alguns fatos do vídeo em que o pastor Gilson se encontra e motivo de comentários nos canais administrados por vocês. Primeiro, quero elogiar o trabalho corajoso, justo, firme e elegante que vocês têm feito no contraponto aos ensinamentos da Maranata. Acho que muitos estão sendo esclarecidos com esse trabalho. Sobre o vídeo, foi feito e editado
por um dos familiares presentes na comemoração das bodas de ouro do pastor Gilson e esposa, e publicado no Instagram pessoal desse familiar. O vídeo foi editado em 2 versões, uma com um louvor e outro com a música alvo dos comentários. Vale ressaltar que o pastor Gilson não tinha conhecimento algum de como o vídeo seria editado. Um dos familiares publicou o vídeo com o louvor e o outro publicou com a música alvo das observações. Todos foram publicados no Instagram pessoal de cada um. O pastor Gilson não publicou nenhuma das versões dos vídeos. Esse foi o ponto que achei um pouco injusto, deixar subentendido, salvo melhor juízo, o envolvimento do pastor Gilson na publicação do vídeo. O pastor Gilson, não utiliza o Instagram pessoal ou Reels para publicações pessoais. Se ele tem Instagram, não usa. No mais, agradeço a oportunidade de fazer estes esclarecimentos. Então, é muito importante, desde logo, eu agradeço a pessoa que enviou esses esclarecimentos, isso é muito importante. Eu até digo a todos que nos acompanham, se você tem conhecimento de alguma informação que seja precisa, como esta, e perceber que nós demos uma informação que é equivocada, por favor, nos informe, tá bom? Porque a gente faz a correção logo em seguida, não deixa para muito depois não, porque fica mais difícil de corrigir depois, não é? Então, o que aconteceu aqui? Ele esclareceu o seguinte, a nossa premissa estava equivocada, ou seja, não foi o pastor Gilson que produziu o vídeo. Quem fez o vídeo? Os familiares. E a revelia, né? Ou seja, sem o conhecimento do pastor Gilson. O pastor Gilson estava ali numa comemoração das suas bodas de ouro com a sua esposa, e naquele momento familiar de comemoração, eles falaram, talvez ali, estou imaginando, vamos gravar um vídeo assim, tal. O pastor Gilson pode ter imaginado que aquele vídeo seria um vídeo de família, restrito à família, e aquilo, obviamente, o parente que estava ali, o familiar, achou tão bacana, e ficou mesmo muito bacana, eu vou publicar na minha rede social. Aí, dois vídeos foram publicados, eles editaram, montaram, né? Só que um dos familiares publicou na sua rede social pessoal, não foi do pastor Gilson, publicou com uma música que não é música religiosa, e o outro familiar publicou o mesmo vídeo com um louvor. Talvez, eu estou imaginando aqui que um dos familiares é da Igreja Maranata e o outro familiar não é da Igreja Maranata. Então, por isso, esse que não é da igreja preferiu uma outra música. Não tem nada demais na música, até porque ela não tem nem letra, ela é só uma melodia. E a música se encaixou bem no vídeo. Ficou muito bom. Se encaixou bem. O ritmo se encaixou bem com o movimento que eles fizeram. Então, o esclarecimento é esse. Primeiro, o Gilson não produziu o vídeo, não foi ele que editou, não foi ele que escolheu a música e sequer sabia que esses vídeos iriam para a rede social de um ou de outro ou com que música de fundo. Ou seja, o pastor Gilson, ele não tem participação na produção desse vídeo. Então, o que nos mostra que ele, sim, preserva ainda o seu entendimento sobre o que seria uma música do mundo. E também sobre o que seria ter publicações pessoais em redes sociais. Isso me pareceu claro no esclarecimento. Então, ou seja, o Gilson está preservado na fé que ele professa na Igreja Cristã Maranata. Por quê? Porque lá na Igreja Cristã Maranata, música do mundo é uma coisa ligada ao diabo. Então, ele não fez nada que contrariasse os ensinamentos que ele próprio entrega ali na Igreja Maranata. Provavelmente os próprios instrumentistas do Gilson também são orientados que não se pode nem ouvir, nem cantar e nem tocar música do mundo, porque o Gilson está subordinado à circular 004 de 2024. Então seria incoerente se Gilson ele ensinasse isso para as pessoas, para os membros ali do seu grupo de louvor ou instrumentistas e fizesse uma coisa diferente. Então, o Gilson não fez alguma coisa contrariando aquilo que ele ensina na Igreja Maranata. Ele é fiel aos ensinamentos da Maranata. Provavelmente crê ainda que uma música que não é da igreja, ela é do diabo, de Satanás. Provavelmente. Então, o Gilson não fez
absolutamente nada de errado. E se, da forma que nós apresentamos, deu a entender, então, uma hipocrisia do Gilson, se você assistir esse vídeo, receba o nosso sincero pedido de perdão, tá certo? Não estou dizendo que não tenha críticas em relação a muitas outras coisas, mas em relação a isso, você foi absolutamente fiel, porque não participou de alguma coisa que você ensina de um jeito e faz de outro. Então, não há, nesse ponto específico, não há a hipocrisia que nós sugerimos. Então, se sugerimos nesse ponto específico uma hipocrisia, o Gilson, ele merece o nosso sincero pedido de perdão. E eu não falo apenas em meu nome, eu falo em meu nome, eu falo em nome da Roseli e falo em nome do Joaquim, que foi quem me encaminhou concordando com o esclarecimento. Tá certo? Conversei com a Roseli também, ela concorda da mesma forma. Então, Gilson, nos perdoe, tá certo? Sobre esse fato, sobre termos usado uma premissa errada e chegado a uma conclusão errada a seu respeito. Então, é o nosso pedido de perdão. Já pedimos perdão a Deus. E como é que nós estamos confessando agora? E qual é o ressarcimento que nós podemos fazer? É esse, é a retratação. Está aqui retratado. O Gilson não teve participação no vídeo. E eu não estou dizendo que o vídeo não tenha ficado bonito, bacana, legal e admirável, tá certo? Estou dizendo que o Gilson não tem participação com a música do mundo, tá bom? Então, Gilson, irmãos, a gente sempre fala isso, não é? Olha, a pessoa, ela percebeu que fez alguma coisa que não está certa ou justa? Ora, arrependa-se, não é? Confesse, peça perdão à pessoa que foi ofendida e a Deus, e na medida do possível, se isso for possível, procure fazer a reparação do prejuízo que você causou, tá bom? Então é isso que nós falamos, é isso que nós entendemos do Evangelho de Jesus Cristo. E é o que nós estamos fazendo agora, tá bom? Eu vou repetir, que é importante. Gilson, perdoe-nos pelas nossas conclusões equivocadas a seu respeito, tá certo? A Deus nós nos arrependemos, pedimos perdão, estamos confessando e a reparação é este vídeo que nós estamos gravando, tá bom? Bom, irmãos, agora eu queria apenas, para encerrar, aproveitando aí, né, que o Gilson nos parece ter em alguns momentos uma lucidez sobre o que a gente apresenta no canal, um conhecimento, eu queria então, se esta mensagem chegar ao Gilson, provavelmente não vai chegar porque o próprio Gilson leu uma circular dizendo que as pessoas da Maranata não podem assistir canais dos inimigos da obra, não pode assistir, não pode estar inscrito, ainda inclusive falou para se desinscrever. Foi o próprio Gilson que leu. Então provavelmente o Gilson não vai ver este vídeo. Mas a pessoa que nos encaminhou pode ver e pode levar essa mensagem a ele. Olha só, nós tivemos um evento Unidos em Família que, na verdade, foi uma reunião de famílias no mesmo lugar, onde eles estavam monitorados, onde eles tinham hora para isso, hora para aquilo, hora para louvor, hora para brincadeira, e que fizeram lá diversas gincanas que, há muito pouco tempo, seriam consideradas coisas de movimento, tá certo? E quantas vezes eu escutei, você deve ter escutado, Gedeuti fazendo duras críticas a tudo aquilo que fosse de movimento, inclusive em relação às reuniões em seminários, que ele falava no meu tempo abertamente que os eventos que eram feitos pelos membros do movimento eram eventos onde eles jogavam futebol, que fazia isso, que fazia aquilo, ou seja, faziam brincadeiras, tinham atividades que não eram exclusivamente voltadas para o ensino. Ele criticava e dizia que isso era movimento. Então, o que é o movimento? É só para poder, né, ficar completa a informação. A Maranata, ela sempre, inicialmente, falava em tradição, né, movimento e obra, tá certo? Era religião, de um modo geral, tradição, movimento e obra. O que era a tradição? Igreja católica e igrejas reformadas, como Batista, Presbiteriana e etc. O que era movimento? São as igrejas pentecostais e as neopentecostais, que têm todo tipo de manifestações que são mais efusivas, né? Que tem um movimento mais de corpo, de fala, de voz e tal, e essas coisas assim, e com dons espirituais de um modo diferente da Igreja Maranata.
E obra, obviamente, Igreja Cristã Maranata. E religião é tudo. Hoje eles usam o termo cristianismo para poder englobar todo mundo. Então, quando ele fala cristianismo, ele englobou tradição, englobou o movimento e juntou todo mundo no mesmo pacote. Religião, que agora é cristianismo. Então, vejam bem. Eles fizeram um evento, unidos em família, juntaram todas as pessoas lá e fizeram alguma coisa que parecia o movimento que Gedeuti se referia no passado. E, inclusive, fizeram um marketing disso. Conseguiram, inclusive, uma reportagem que fosse lá no Manaim entrevistar o pastor Gedeuti Gueiros. E nós gravamos, inclusive, um vídeo sobre isso. Salvo engano, está no canal Solon Pereira. Muito bem. E Gilson, então, participou de um vídeo num evento de sua família. Ah, Gilson, esqueci. Meus parabéns pelos 50 anos de casamento, viu? Isso é uma referência espiritual, moral, né, cristã para os nossos dias. Muito bom. E eu acredito, sim, que muitas pessoas conseguem manter bons relacionamentos apesar do lugar em que estão. Tá bom? E Gilson, que é o que eu quero dizer aqui, ele participou de uma festa, de uma comemoração dos seus 50 anos. Estavam ali os seus filhos, as suas noras, os seus netos, não sei se tinham outras pessoas. Então, Gilson, isso é unidos em família. Aliás, ao contrário, isto é família unida. Unidos em família é você reunir um monte de família no mesmo lugar, onde tem alguém que diz a hora que você tem que levantar, a hora que você tem que almoçar, a hora que você tem para descansar, a hora da brincadeira, a hora da gincana. Então, tem a hora para tudo. Tem alguém monitorando o que você vai comer. Então, é aquilo que está lá. Isso é o unidos em família. Agora, família unida é outra coisa. Família unida, para mim, é o que o Gilson fez com a sua família. Estarem juntos, não dentro de uma igreja, mas em qualquer outro lugar, eu não sei onde eles estavam, comemorando em família, onde eles conversam uns com os outros, participam uns com os outros, estão juntos, estão comemorando uma data especial e eles fazem no lugar que eles quiserem, eles se levantaram na hora que eles quiseram, eles fizeram o passeio que eles desejaram, fizeram o movimento que eles quiseram e estavam felizes ali, comemorando 50 anos de casamento do pastor Gilson. Parabéns, pastor Gilson. Isso é família unida. O resto é unidos em família. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Aceitem os nossos pedidos de desculpas também, se trouxemos uma informação que não era precisa para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.